se ela foi induzida a beber, né? Ou se ela não souber mesmo que é o que está escrito na lei, como está previsto, por exemplo, lá no artigo 20, se nós pegarmos o artigo 20, também o artigo 21 e também o artigo 22 do Código Penal, se a pessoa está sob efeito do remédio, né, e ela comete um crime, ela não tinha consciência disso em razão do remédio, ela não pode sofrer pena, ela se torna inimputável, ela não sabe o que está fazendo, não é verdade? Então, quando a pessoa não sabe o que está fazendo, ela poderá ser enquadrada no artigo 26 do Código Penal. Excelente a sua colocação. Isso acontece muito, né? Acontece muito. É o caso da droga. A pessoa que toma droga, ela às vezes ela até consegue não ser criminalizada, ou seja, não sofrer pena, mas o juiz vai condená-la à medida de segurança lá do artigo 96 do Código de Processo Penal, né? Ela vai ser internada no nosocômio, né? E aí a pena ela vai ficar lá quanto tempo? Não se sabe, até ela melhorar. Se ela não melhorar, ela vai ficar, e tem entendimento do STJ, que nós veremos na aula que vamos estudar essa questão da medida de segurança, né? Existem vários entendimentos do STJ, não vou falar agora para não complicar mais, que a pena, a medida de segurança, ela tem que ser o mesmo tempo da pena, não é verdade? O mesmo tempo da pena. Mas não é o que acontece na prática, não é o que acontece na prática. Então, na verdade, se ela tomou um remédio e ela não tem condições de saber, é uma condicionante. O que é condicionante? Por exemplo, uma mãe que mata um filho, ela comete que crime? A mãe que mata o filho, né? Todo mundo costuma receber, a maioria das pessoas costuma responder, aquele crime lá do artigo 123 do Código Penal, né, que é o crime doloso contra a vida, do infanticídio, né? O infanticídio, o infanticídio, na verdade, é um crime doloso contra a vida, é julgado pelo Tribunal do Júri, né? Está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. O infanticídio é quando a mãe ela comete o crime em estado puerperal. O que é estado puerperal? Estado puerperal é aquele que ela está fora das razões, né? Mas ela ainda tem um pouco de consciência. Porque se ela não tiver consciência nenhuma, ela vai ser enquadrada no artigo 26 do Código Penal. Então, oi, diga. Nos primeiros dias após o parto, né? Não estou escutando direito aqui, doutor. Doutor Eudes? Após o parto, né? Esse estado aí. Ué, tá baixinho aqui? Oi. Tá me ouvindo? Tá bem baixinho, doutor. Mas diga. Esse estado é os primeiros dias após o nascimento, né? Após o parto. Veja bem, aí é outra dúvida que surge, que o STJ tem decidido também, que o estado puerperal depende da perícia. Então, essa questão de tempo, essa questão temporal, ela tem que ser verificada pela perícia. Tem estados puerperais que duram horas, tem estados puerperais que duram dias, tem estados puerperais que duram semanas, né? Então, depende. Aí tem que ver aí o exame pericial. Então, o que se vai colocar nesse caso lá na balancinha é o exame de corpo de delito, o exame pericial, né? Que é o exame feito aí para apurar quanto tempo durou esse estado puerperal. Se nesse inteirinho tiver aí ação ou omissão, então será considerado como infanticídio. Se não, será considerado como homicídio, não é verdade? Homicídio. Então, tem esse problema aí do tempo. Na verdade, não existe um tempo, né? Existe a prova. Eu sempre costumo dizer que no processo não existe tempo, não existe... Existe, sim, a prova. Aquilo que vai ser colocado na balancinha. Então, tudo tem que pensar nisso. O que vai ser colocado na balancinha, ou do lado da acusação, ou do lado da defesa, não é verdade? Então, tudo depende do que for colocado na balancinha. Então, se acostumem com essa expressão, né, que é uma expressão aí meia direito bombril, né? O que é direito bombril? É aquela expressão que serve para tudo, né? É o caso, por exemplo, da ordem pública. O que é ordem pública? Ninguém sabe o que é ordem pública. Ordem pública é uma expressão que o juiz
pode usar para manter o sujeito preso e pode usar para manter o sujeito solto, não é verdade? É a mesma coisa daquilo que está previsto lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é a chamada dignidade humana, né? Qual é o conceito de dignidade humana, né? O juiz pode usar para prender e pode usar para soltar, dignidade humana, né? A mesma coisa do artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, a questão do imposto sobre grandes fortunas. O que é grandes fortunas? Não existe ainda uma pacificação conceitual a respeito de grandes fortunas. Então, o juiz pode usar para prender, pode usar para soltar. Eu que costumo dizer, o direito bombril, né? Normalmente gera aí uma obter dictum. O que é obter dictum no direito? Obter dictum. Obter dictum é quando as pessoas costumam falar, e muitas vezes eu tenho certeza que os senhores já ouviram em alguns discursos por aí, né? Abra aqui um parêntese para falar sobre isso. Vamos abrir um parênteses para explicar isso. Isso é um obter dictum, né? Quando a pessoa sai da linha normal e cria um processo incidental, uma fala incidental, para falar sobre outro tema e volta para o processo normal, né? É chamado de obter dictum. E essas expressões aí, elas servem exatamente muito no caso de uma sustentação oral na da Câmara Civil, ou na Câmara Criminal, ou um tribunal do júri, né? Cabe muito essa questão do obter dictum, ou seja, desse chamado direito bombril. Mas muito bem, então vejo que essa questão do tempo, ela depende da prova. Aliás, tudo depende, como eu costumo dizer, no direito, principalmente no direito processual, tudo depende, né? Dá para resumir tudo na palavra depende, né? Do direito é depende. O direito, a resposta é sempre essa, depende, não é verdade? Tudo depende, não é verdade? Então, veja o que assim, mais ou menos, é que vai acontecer o processo. E para sabermos isso aqui, que é o processo, acusação, defesa, balancinha e juiz prolatando essa sentença lá do artigo 381 do Código de Processo Penal, eu preciso saber o direito material. Eu preciso saber o direito material, tanto que está no Código Penal, quanto aquilo que está fora do Código Penal, que foi criado depois do Código Penal, que é a chamada legislação penal. Então, eu não posso aqui no processo trabalhar, usar o processo, ou seja, o devido processo legal do artigo 5º, inciso 54, sem saber o que é o direito material. O que é, por exemplo, um homicídio, o que é um infanticídio, o que é um furto, o que é um roubo, né? Então, eu tenho lá a classificação dos crimes, crimes materiais, crimes formais, crimes subsistentes, etc., etc., como os senhores irão estudar lá no direito penal, a classificação dos crimes. Isso é importante na hora de usar esse instrumento aqui, que é exatamente o que vai se provar no processo. Se eu estou com a minha denúncia e a minha queixa e colocando na balancinha as provas, essas provas vão falar sobre o quê? O que tem que ter nessas provas? Exatamente a prova de que, primeiro, aconteceu ação ou omissão. Aconteceu a ação ou omissão exatamente como está previsto na lei. Exatamente como demanda o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Então, eu tenho que provar que a ação ou omissão está na lei. Assim como a defesa vai fazer o quê? Vai tentar provar que a ação ou omissão que está sendo alegada na acusação não está na lei. Não está na lei, né? Então, esse é o papel da defesa. Segunda prova, a tipicidade. O que é a tipicidade? O Ministério Público, ou a parte ofendida, ou na denúncia, ou na queixa-crime, vai ter que colocar lá na balancinha a prova da conduta, aquilo que está escrito na lei, a prova do nexo de causalidade, lá do artigo 13 do Código Penal, a prova que agiu com responsabilidade subjetiva, ou seja, que agiu com dolo, seja dolo direto ou dolo eventual, ou se agiu com culpa, ou seja, praticou ação ou omissão com negligência, imprudência
ou interícia,